Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma dica rápida com o professor Antônio. Pessoal, seguinte, dica rápida dessa semana. Trouxe para vocês um pouquinho de novo sobre força magnética, mas agora não mais sobre partícula carregada ou sobre carga elétrica, agora sobre um fio condutor. Fios condutores também sofrerão o quê? Força magnética em determinadas situações, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Antes da equação, o que eu vou falar para você? Eu quero que você lembre a definição de corrente elétrica. Ficou na dúvida? Tem um videozinho lá do tio Antônio falando isso também, dá uma olhada. Mas o ponto é, lembrem que corrente elétrica convencional, tá? Estará em um sentido, por exemplo, aqui subindo. O que significa? Significa então que os elétrons livres do fio lá dentro estão em movimentos no sentido oposto. Corrente convencional, corrente real. Se carga elétrica em movimento sofre ação de já aconteceu no começo, a gente já trava a língua e volta. Vamos lá. Então, de novo, se carga elétrica em movimento sofre ação de campo magnético, ou seja, sofre essa força magnética, a corrente no fio também tem que sofrer. Por quê? Porque no fundo corrente é o movimento ordenado de cargas elétricas. No caso de elétrons, já que a gente está falando de um condutor. Agora que a gente entendeu essa relação, por que um fio sofre a interação do campo magnético, eu vou colocar a equaçãozinha aqui para vocês. Antes a gente viu que dependia da carga, agora reparem uma coisa, depende da corrente. Essa equaçãozinha o pessoal costuma chamar de BIL. Professor, tranquilo para lembrar, show, tá lá, força magnética é igual a BIL. Qual é o ponto? De novo, novamente eu vou lembrar para você, força é vetorial, campo magnético é vetorial, corrente eu vou tratar como escalar, comprimento escalar, beleza. Só que aqui a gente simplificou e deixou todo mundo em módulo ali, justo. Eu tenho que tomar cuidado que em algumas situações eu vou precisar de um seno de um ângulo θ. Por quê? Aqui eu desenhei uma situação padrão para a gente brincar, mas imagina que eu tenho um campo magnético nesta direção aqui, ó, tem um campo magnético, tá aqui, e imagina que dentro desse campo magnético eu vá colocar um fio inclinado, então tá aqui, ó, eu coloco aqui o meu fio condutor. O que está acontecendo? Vou até prolongar aqui um pouquinho, o desenho não ficou tão bom. E aí eu falo para você o seguinte, bom, esse fio condutor está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Reparem que entre o vetor indução magnética e o comprimento do fio existe um ângulo aqui θ. E aí nesse caso, caso o fio esteja inclinado, caso ele não esteja perpendicular, a gente vai precisar do valor do ângulo θ, ok? Então é importante lembrar disso. Show, entendemos esse cara. E de novo, tá, gente? Vale a mesma regrinha que a gente viu na semana passada, que para o ângulo 0 e para o ângulo 180 não importa ter corrente elétrica. Não vai existir força magnética. Entendemos esse cara. Vamos voltar para a nossa situação padrão. Então, de novo, a gente já falou desse cara, mostrei aqui, lembra da notação bolinha, campo magnético, vetor, indução magnética saindo do plano do quadro, corrente elétrica subindo, porque a gente leva em conta a corrente elétrica convencional. Vou até apagar o elétron livre que eu usei aqui para lembrar para vocês o que é corrente elétrica, tá? Agora, qual é o ponto? Isso é para o módulo. Já falamos que força magnética, qualquer força, é vetorial, ou seja, eu também preciso de direção e sentido. Para isso, adivinhem, regra da mão direita. Falou em magnetismo, regra da mão direita. E aí, eu vou seguir a mesma linha. Tô falando muito e aí, né? E aí. Mas vamos lá. Eu vou seguir a mesma linha da semana anterior, que é o seguinte, regra do tapa, tá? Então qual é a ideia? Agora eu não vou olhar mais partícula, porque eu não tô falando de positivo ou negativo, eu tô falando de corrente. O fio nunca vai sofrer um tapa invertido, então. O fio só vai sofrer um tapinha com a parte de dentro da mão. Você ficou meio confuso com isso, você pode conferir lá, mas eu vou explicar aqui agora de novo. Qual é o ponto? Mão direita. O polegar agora, que antes era velocidade, agora representa para mim o que? Corrente elétrica. Todos os outros dedinhos vão ter que estar alinhados com o vetor indução magnética.
Vamos entender isso aqui para esse exemplo que está colocado aqui para vocês. Então, professor, tá aqui. Não, aí já começou errado, né? Porque, ó, notação do campo magnético, bolinha. Lembrem dessa notação? Significa que ele está saindo. Então, não pode estar entrando, não pode estar para cima, não pode estar para lá, não pode estar... mas tem que estar o quê? Saindo do plano do quadro. Show! Corrente elétrica tá para lá? Não. Tá para baixo? Não. Tá para cá? Não. A corrente elétrica convencional tá o quê? Para cima. Então vou colocar aqui, ó, campo saindo, corrente para cima. Esse fio vai tomar um tapa, um empurrãozinho com a parte de dentro da mão. Então quer dizer que para essa situação aqui, ó, o vetor força magnética vai agir empurrando o fio o quê? Naquela direção, o fio como um todo. É importante eu lembrar um último detalhe aqui para vocês, tá? Antes da gente ir para o próximo ponto. A gente já aprendeu a regra da mão direita, já viu como funciona aqui, beleza? Gente, seguinte, dá uma olhada nesse fio. O fio é maior que o campo magnético. Imagina que esse fio aqui tem 1 metro, mas a parte dele imersa no campo magnético tenha, sei lá, só 60 centímetros. Qual comprimento eu vou usar aqui? Então vamos colocar aqui um asterisco, só para eu lembrar para vocês que caso o fio seja maior do que o campo magnético, o comprimento L que eu vou usar aqui é só o comprimento do fio que está imerso no campo magnético e não o comprimento total. Show? Entendemos a equação, regra da mão direita, comprimento do fio, não, beleza. Aí vem a questão mais legal. Que é o quê? Força magnética entre fios. Professor, como assim? Lembra, se você não viu, assiste a nossa dica rápida sobre eletroímãs e você vai ver o seguinte, que os fios também podem ser considerados como eletroímã. Ou seja, um fio retilíneo, nesse caso aqui, ele interage com esse campo magnético porque quando percorrido por corrente elétrica, ele também produz um campo magnético. Também produz um campo magnético, que é o quê? O campo magnético dele é dado, e aqui em módulo vetor indução magnética, por essa equação que a gente já viu, tá? E aí, lembrem que continua campo magnético, né? Valendo regra da mão direita. Mas quando eu estou olhando o fio como eletroímã, então eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Se a corrente está subindo, lembra que o campo desse cara tem que envolver o fio. Então o campo magnético gerado por esse cara aqui, ó, tá fazendo isso aqui, ó. Desse lado aqui, ó, para envolver o fio tá entrando. Então esse aqui é o campo gerado pelo fio. E do outro lado aqui, professor, tem que estar saindo bolinha também. Então tá aqui, ó, campo magnético gerado pelo fio. Você pode pensar nesse cara, tá? O que significa então que se eu pegar dois fios paralelos, claro, aqui a gente vai precisar para o referencial, mas eles estão interagindo entre eles. Eu posso imaginar que o campo que está de azul é gerado por um. Ou seja, se um fio gera o campo que está em azul, o outro tem que sentir, que é essa situação. Vou chamar esse cara aqui de fio 1, vou chamar esse cara aqui de fio 2. Vamos pegar o campo magnético gerado pelo fio 1. Então tá aqui, ó. Esse cara, a corrente está subindo, lá está entrando, aqui está saindo, tá? Então, qual é a ideia? Aqui eu vou ter xizinho, que vai ser o quê? Esses xizinhos que eu vou colocar aqui. E, gente, eu coloco aqui em volta, mas se aqui está passando corrente elétrica, o fio vai gerar campo magnético entrando em qualquer lugar, tá? Eu vou colocar um X aleatório ali, para você ver que é o seguinte, lá todo o campo está entrando. Professor, e aqui? Aqui todo o campo desse cara está saindo, bolinha, bolinha, tá aqui, ó. Todo mundo saindo. Isso aqui, ó, para o campo do fio 1 que eu estou analisando como eletroímã. O 2 também no fundo é, mas eu vou imaginar que eu coloquei ele dentro do campo do 1. Ou seja, se ele está dentro de um campo magnético percorrido por corrente elétrica e perpendicular, e aí eu esqueço o seno, porque quando for perpendicular, vou até riscar aqui para vocês para saber, ó, não está inclinado, eu não preciso do seno. Então vai ser só o Bill. Beleza, então esse cara vai sofrer a ação da força magnética. O que eu preciso lembrar, de novo, vale a regra do tapa, tá? Então se eu pegar agora para o fio 2 só para analisar isso, aqui onde está o fio 2 o campo está entrando. A corrente está subindo? Tá. Então a força magnética está empurrando ele para cá, pela regra da mão direita. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, embora vai ficar pequeno aqui, ó, esta aqui vai ser a força magnética. Então vai ter uma força magnética puxando esse cara na direção do outro, tá? Então isso aqui pela regra da mão direita. Dá para calcular essa força? Dá. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, F12,
que é a força que o fio 1 faz no fio 2, como sendo o μ0, permissividade do meio, produto das correntes, comprimento dos fios, que geralmente serão iguais, dividido por 2π vezes a distância, que no fundo, tá, gente, é só pegar esse valor de campo magnético aqui e colocar aqui no valor do B, tá? E aí você vai abrir a equação do Bill e vai chegar nesse cara aqui para a força magnética entre fios. Mas às vezes a gente não vai precisar calcular, vai ser só saber se vai ser uma força de atração ou de repulsão. Nesse caso, você está vendo que esse fio está sendo puxado na direção do outro. E aí você precisa lembrar uma coisa maravilhosa. Não é porque é força magnética, não é porque é força elétrica, não é porque é qualquer outra força. Gente, forças obedecem às leis de Newton. O que significa isso? Existe um trequinho chamado ação e reação, que é o seguinte: se o fio 1 puxa o 2 puxa o 1, tá? Aqui não vai dar para desenhar juntinho, porque vai ficar pequeno, mas lembra, para ação e reação, mesma intensidade, essas duas forças são iguais, mesma direção, no caso aqui horizontal, sentidos opostos, um para a direita, o outro para a esquerda. Então eu vou deixar claro aqui pra gente, eu vou apagar esse cara aqui, porque esse cara não importa. Vetorialmente a gente vai pegar não vetorial em módulo, tá? O F12, que é a força que o fio 1 faz no 2, tem que ser igual ao F21. Por quê? Porque é um par ação e reação. Professor, e se essa corrente aqui for de 1 ampere e a outra corrente for de 1000 amperes? Não importa. A força que um faz no outro é igual a que o outro faz no um, para ação e reação. E aí, o que eu vou lembrar para você, como a gente já sabe disso, nem sempre eu vou precisar calcular. Só saber se vai atrair ou repelir. Toda vez que as correntes estiverem como aqui, no mesmo sentido, ou subindo ou descendo, ou as duas para um lado ou as duas para o outro, mas se as correntes têm o mesmo sentido, a força será, como a gente está vendo aqui, de atração. O que significa que se as correntes tiverem sentidos opostos, se eu inverter alguma aqui, o que vai acontecer? A força entre os fios será de repulsão. Fechou? Então entendemos aqui atração e repulsão, entendemos esse cara, entendemos que vale a terceira lei de Newton, que o fio é um eletroímã, a gente relembrou, porque a gente já tinha visto, regra do tapa, vimos esse cara aqui, vimos essa questão do comprimento e a equação. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica rápida.